Oi, gente, voltamos, né? Tivemos essa semana de recesso, agora voltamos com um assunto novo, mas esse assunto vai estar interligado aos assuntos que já estudamos, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nesse momento, então, o assunto que a gente inicia é a crise de 29, que é a crise no capitalismo, uma primeira crise que a gente vai, uma grande crise que a gente vai ter no capitalismo. Então vocês vão colocar o título no caderno de vocês e vão copiar o objetivo. Então a gente vai analisar essa crise capitalista que aconteceu em 1929 e os seus desdobramentos em relação à economia, porque ela vai estar. Essa é uma crise econômica, né, que vai influenciar um pouco na política e, logicamente, na vida das pessoas. A gente vai identificar as causas dessa crise nos Estados Unidos e como isso afetou o mundo todo, e também entender como ela afetou um pouco o Brasil e compreender o que era o New Deal e o que foi, né, tudo isso. Então, vamos entender o contexto da crise de 29. Então, a gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial lá em 1918, né? A gente vai ter algumas consequências. A Europa está toda destruída, ela está numa crise econômica, porque enquanto você está em guerra, você não está produzindo, você só está gastando. Então, as cidades precisavam ser reconstruídas e alguns governos reestabelecidos, né? Por causa da guerra, a gente teve conquista de território por alguns países, depois esses territórios retornaram aos seus países de origem e precisava se reestruturar economicamente e politicamente. Então, os Estados Unidos, eles vão sair fortalecidos da guerra. Por quê? Durante o conflito, né, os Estados Unidos vão ser um país que não entra logo de cara na guerra. Então, por algum período, uns 3 anos mais ou menos, os Estados Unidos estava vendo a guerra de longe. E ele vendia produtos para esses países que estavam em guerra. Produtos, material bélico, alimentos, roupas, porque esses países não estavam dando conta de produzir. E é nesse momento, então, que os Estados Unidos se tornam uma potência mundial, tá? É nesse momento de guerra na Europa. E durante a década de 20, então, esse desenvolvimento e otimismo econômico vai acontecendo. E esse novo modelo de sociedade que os americanos propõem a todo mundo, a gente vai chamar de American Way of Life, tá? Que é o estilo de vida americano. Ou seja, a ideia de que para sermos felizes a gente tem que produzir, consumir muito. Então é baseado no consumo exagerado de produtos e vai ter influência também numa grande produção cultural. Então aqui 2 imagens, então vários produtos sendo consumidos, essa ideia de família feliz, de família perfeita, que tinha tudo. E aqui então a gente vê uma pessoa pobre olhando ali, né, o que seria o American Way, né? Então, tipo, liberdade religiosa, representatividade democrática, empresas privadas, oportunidade que os Estados Unidos teoricamente daria a todo mundo. E esse estilo de vida, então, ele influencia no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, a produção cultural dos Estados Unidos, nesse período, vai ser muito importante, tá? É a partir dessa produção cultural que os Estados Unidos também passam a ter forte influência. Então, em 1924, os Estados Unidos vão ter 562 estações de rádio. É bastante rádio espalhada pelo país todo. E além do rádio, a gente vai ter na década de 20 o surgimento de um estilo musical, que é o jazz, que tem uma forte influência negra. Vou pôr um pouquinho aqui para vocês escutarem. Tá? Vocês podem depois, no PDF, vocês clicam na imagem e conseguem escutar. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints come marching in. Então, os Estados Unidos, né, vão ter os principais cantores, então, de jazz,
esse ritmo bem envolvente, serão cantores negros, tá? Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. A gente vai ter também o cinema, tá? Muito importante, vai estar na década de 20, iniciando o seu auge. Então a gente já tem Hollywood sendo o centro cinematográfico do mundo, né? Como vocês sabem, Hollywood ele é um distrito que fica na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E até mais ou menos, né, 1925, os principais filmes eles eram mudos, tá? A gente vai ter então só as imagens. Quem é o principal ator de filmes mudos e uma principal figura do cinema mundial até os dias de hoje? É o Charlie Chaplin, que é essa pessoa aqui. Coloquei uma flechinha para vocês entenderem. Vocês já devem às vezes ter visto a imagem dele. Ano passado a gente viu aquele Tempos Modernos, um pedacinho. Então vocês já conhecem. Então a partir de 1927 os filmes vão passar a ter sonorização. Mesmo que não tenha fala, passam a ter pelo menos sons de fundo e tudo mais. E que mesmo durante a crise, que é o que a gente estuda, o cinema vai continuar em alta. Ele era meio que uma válvula de escape, sabe? Tava tudo ruim. Mas a gente vai assistir algum filme para passar o tempo, para não sofrer tanto. Então aqui é um trailerzinho do filme O Garota, que foi estrelado pelo Charlie Chaplin. Ó, vocês podem ver que não vai ter fala, só os sons que eram postos depois. Então depois, se vocês quiserem clicar na imagem abaixo, vocês conseguem ver o trailer desse filme. E tem no YouTube tem Tempos Modernos inteiro, para quem quiser assistir. Então a gente vai ter, na década de 1920, uma forte produção cultural, os Estados Unidos mostrando toda a sua força aí. Outra coisa que está sendo importante nessa sociedade da década de 1920 vai ser uma maior liberdade feminina. A gente vai ter a organização então dos primeiros movimentos feministas, com esse nome já de feminismo, em diferentes lugares do mundo. O que essas mulheres então buscam? Direitos iguais aos dos homens, como o sufrágio é direito ao voto, direito de trabalhar e estudar. Isso é para as mulheres de classe média, tá? Ou seja, mulheres ricas, porque as mulheres pobres trabalham desde que o mundo é mundo, tá? Então essas são algumas reivindicações dessas mulheres. A gente vai ter uma mudança nas roupas, tá? Como vocês podem ver, a cintura tá mais abaixo, isso é proposital. Os vestidos agora estão um pouco mais curtos, não estão mostrando o joelho, mas já estão mostrando o tornozelo e a canela. Os cabelos estão curtos, antes era considerado errado você ter cabelos curtos, mulheres tinham que ter cabelos longos. E são pequenas mudanças que causaram grandes mudanças assim. E daí a gente vai ter então como que acontece o crescimento econômico dos Estados Unidos. A gente já falou um pouco sobre isso, que foi por causa da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, além de produzir todos esses materiais e exportar, ele também vai ter bancos que vão conceder empréstimo aos países europeus. Só que o crescimento dos Estados Unidos ele não tinha bases muito fortes, eram frágeis. Por quê? Porque tudo que eles produziam, se eles fossem vender dentro dos Estados Unidos, ia sobrar produto e ia faltar pessoas para comprar. Então, se você tem muito produto e pouca gente para comprar, você vai ter prejuízo. Você precisa ter gente comprando. Então, os Estados Unidos dependiam da compra de outros países. Só que esses outros países pararam de comprar dos Estados Unidos a partir de 1920. Porque eles já estavam melhorando a sua economia, já conseguiram voltar com as suas indústrias, então a quantidade que eles compravam antes não estavam mais comprando. Se eles antes a Europa comprava 10 produtos, agora a Europa está comprando 5 produtos. E os Estados Unidos não conseguia vender esses 5 produtos para a sua população, ou seja, sobrava. Então, alguns avanços tecnológicos também vão prejudicar isso, porque antes você tinha 10 pessoas que faziam uma coisa. Daí você vai lá e cria uma máquina que tira o emprego dessas 10 pessoas. Isso vai gerar o quê? Mão de obra barata, salários baixos e desemprego. Isso desencadeia, então, a longo prazo, uma longa crise.